Quando a gente pensa nos grandes desenvolvedores de jogos de luta, alguns nomes vêm imediatamente à cabeça. Ed Boon, Katsuhiro Harada e Masahiro Sakurai, por exemplo, são criadores que acabaram se tornando sinônimos das franquias que eles representam. Porém, alguns pioneiros do gênero parecem ter passado despercebidos por grande parte dos fãs dos jogos de luta, e é sobre um deles que vamos falar hoje. Seiichi Ishii foi um dos maiores responsáveis pela criação e popularização dos jogos de luta 3D. Por isso, hoje eu queria falar um pouco sobre sua carreira e sobre a influência que ele teve no gênero. Infelizmente, é difícil encontrar muitas informações confiáveis sobre Seiichi Ishii por aí, mas uma entrevista que ele deu ao site 4Gamer em 2017 nos ajuda a conhecer um pouco sobre o início de sua trajetória. Seiichi Ishii nasceu em 1967. Quando criança, ele ficou admirado com o clássico Space Invaders e decidiu que queria criar jogos. Como ele sempre foi fã de artes marciais, Ishii também citou os filmes do Jackie Chan, mangás, animes e programas de luta livre japonesa como grandes influências em sua carreira. Ishii disse que sempre gostou dos jogos de fliperama porque eles não levam horas para jogar e não recompensam o jogador predominantemente pelo tempo gasto jogando. Sua ideia de jogo ideal seria recompensar a habilidade do jogador em se inspirar e improvisar. Buscando seu sonho de produzir jogos, Ishii estudou composição de cores, design gráfico e computação gráfica na universidade. Depois, ele procurou emprego na Sega e foi contratado em 1990. Durante a entrevista para entrar na empresa, ele disse que queria fazer parte da equipe de desenvolvimento de jogos de fliperamas para poder trabalhar com jogos 3D, que ainda eram uma novidade quase exclusiva dos fliperamas, já que os consoles da época ainda estavam na era 2D. Assim, Seiichi Ishii foi alocado para a equipe de desenvolvimento de jogos de fliperamas liderada pelo lendário Yu Suzuki e participou do desenvolvimento de Virtua Racing, enquanto criava protótipos de jogos 3D no seu tempo livre. Na mesma época, com o sucesso de Street Fighter 2, começou uma corrida entre as desenvolvedoras para fazer jogos de luta. Inicialmente, a Sega tentou a chance com Dark Edge e Burning Rival, mas nenhum dos dois jogos fez sucesso. Usando seus conhecimentos sobre computação gráfica e artes marciais, Ishii fez um protótipo com animações de alguns golpes e mostrou para Yu Suzuki, que decidiu que Ishii seria o designer principal de seu próximo jogo, Virtua Fighter. A preferência por uma forma mais intuitiva de jogar levou Ishii a analisar o que ele gostava nos jogos de luta. Para ele, aprender as propriedades de cada golpe faz parte da diversão, mas ele queria um equilíbrio melhor entre o decoreba de golpes e a intuição na hora de jogar. Virtua Fighter é um bom exemplo desse princípio, misturando um sistema de controles relativamente simples e intuitivo, composto por apenas 3 botões, mas que garante muita diversidade para quem quer se aprofundar no jogo. Eu não vou ficar me delongando sobre o impacto que Virtua Fighter teve nos jogos de luta e na popularização de gráficos 3D em toda a indústria de videogames, porque esse assunto já renderia um vídeo inteiro sozinho. O importante agora é saber que o jogo foi um sucesso e que pouco depois já foi iniciado o desenvolvimento de uma sequência. E qual foi o cargo de Seiichi Ishii na produção de Virtua Fighter 2? Nenhum, pois ele migrou da Sega para Namco, onde ele virou diretor e designer principal de Tekken 1 e Tekken 2, que se diferenciam de Virtua Fighter pelo sistema de controles diferentes, que designa cada botão a um membro do personagem, e pelo estilo mais exagerado dos personagens e golpes, que puxam mais para o lado dos animes, ainda que a influência das artes marciais reais esteja muito presente. Depois de Tekken 2, Ishii saiu da Namco para fundar sua própria empresa, a Dream Factory. O primeiro jogo da Dream Factory foi Tobal No. 1, publicado pela Square e com personagens desenhados por ninguém menos que Akira Toriyama, criador de Dragon Ball. Para alavancar ainda mais as vendas do jogo, ele vinha com um CD demo de Final Fantasy VII, que era um dos jogos mais aguardados da época. Assim como Tekken e Virtua Fighter, Tobal apresenta animações fluidas e realistas, mas traz como novidade um novo sistema de controles, no qual cada botão representa a altura dos ataques e um sistema de agarrões complexo, permitindo diferentes movimentos e contra-ataques quando os personagens se agarram, parecido com o que vemos em jogos de luta livre. Outra diferença de Tobal é que ele foi feito diretamente para os consoles, não tendo uma versão de fliperama. Por isso, ele traz um foco grande na jogabilidade single player, evidenciado pelo modo Quest, no qual o jogador percorre uma espécie de labirinto enfrentando inimigos variados. Um ano depois, foi lançado Tobal 2, que expande os conceitos do primeiro jogo com mais personagens, melhorias nos sistemas de combos e agarrões, e um modo quest mais elaborado, com a possibilidade de se capturar os monstros enfrentados para serem utilizados nos modos tradicionais de luta, incluindo como convidado um Chocobo de Final Fantasy. Em 98, a parceria entre a Dream Factory e a Square continuava forte, e as empresas lançaram Ehrgeiz. Ao contrário de Tobal, Ehrgeiz ganhou uma versão para fliperamas, feita em parceria com a Namco. O jogo apresenta algumas semelhanças com Tobal, como o sistema de controles e de agarrões e a presença de um modo quest na versão de consoles, mas ele traz uma maior ênfase na locomoção livre pela arena.
Apesar de seu gameplay não ter feito tanto sucesso, especialmente pela dificuldade para se realizar os golpes mais complexos, o jogo ganhou certa fama devido à presença de vários personagens convidados de Final Fantasy VII em seu elenco. Já na transição para a sexta geração de consoles, a empresa de Ishii começou a mostrar sinais de desgaste. O primeiro jogo da Dream Factory lançado para PS2 foi The Bouncer, que foi o último jogo feito com a Square. Ele era uma mistura de beat'em up com um RPG, e contava com designs de Tetsuya Nomura. Infelizmente, o jogo foi muito criticado pelo seu gameplay, e foi um fracasso de vendas. E realmente, apesar de ele ter gráficos bons para um jogo do início do PS2, o sistema de comandos e animações recicladas dos 3 jogos anteriores fizeram o gameplay de The Bouncer parecer antiquado para a época. Depois de The Bouncer, a Dream Factory fez a sua estreia no Xbox com os jogos UFC Tap Out 1 e 2. Depois, em 2002, a Dream Factory fez Kakuto Chojin pro Xbox, voltando às raízes de jogos de luta, mantendo ainda um sistema de controles parecido com o de seus antecessores. Porém, mais uma vez, apesar de gráficos bons para a época, o jogo foi duramente criticado pelo seu gameplay ultrapassado quando comparado com a concorrência. Para piorar, Kakuto Chojin ainda se envolveu em uma polêmica com a comunidade islâmica, pois uma das músicas do jogo tinha versos do Alcorão, o que foi considerado desrespeitoso e deixou a Microsoft em maus lençóis, fazendo com que o jogo tivesse que ser retirado das lojas. Em 2004, a Dream Factory tentou mais uma vez fazer um beat'em up, dessa vez em parceria com a Capcom, chamado Crimson Tears. Seguindo a tendência dos jogos da Dream Factory da época, o jogo foi elogiado pelo seu visual, mas criticado pelo seu gameplay repetitivo. Mas ei, pelo menos dessa vez eles não reciclaram os controles e animações dos jogos anteriores. Depois disso, os projetos da Dream Factory foram ficando cada vez mais obscuros, contando com alguns jogos licenciados, muitos deles sendo lançados somente no Japão. Eles até chegaram a trabalhar em um reboot da franquia Toshinden para o Wii, mas Ishii e sua equipe nunca mais fizeram um jogo com o mesmo sucesso que eles tiveram no começo de sua carreira. Apesar de atualmente estar bem sumido, Seiichi Ishii mantém um legado gigante. Sua prioridade em fazer jogos com sistemas de controle intuitivos, animações realistas e gameplay focado em artes marciais mais pé no chão formaram os pilares dos jogos de luta 3D, que sustentam as maiores franquias do gênero até hoje. Além disso, sua vontade de misturar gêneros e de dar importância ao conteúdo single player deve servir de exemplo para os jogos de luta de hoje em dia, já que demorou anos para a maioria das desenvolvedoras entenderem que o multiplayer online sozinho não é suficiente para saciar os fãs de jogos de luta. Agora eu quero ouvir de vocês. Chegaram a jogar algum dos jogos dirigidos por Seiichi Ishii? E qual outro desenvolvedor de jogos vocês acham que merece mais tempo sob os holofotes? Digam aí nos comentários, compartilhem o vídeo e se inscrevam no canal. Até a próxima!